Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Esse vídeo vai ficar um pouco escuro, né? Não sei porquê, né? Glória a Deus. Tomara que ele fique no normal. Mas estou de volta novamente para trazer outra palavra de Deus, um momento da palavra de Deus para você, pois você é especial. E o meu trabalho é esse, evangelizar. Até que um dia eu parta. Mas o meu prazer é de entregar a você a palavra de amor, a palavra de vida. É entregar a você uma bússola para você caminhar no mundo de hoje, na geração de hoje, e você ter a certeza qual o caminho que você deve seguir, para que você não venha se perder, não venha andar em caminhos errantes, né? Caminhos perigosos, caminho de morte, de destruição, que vai levar você à condenação. Mas eu estou trazendo para você hoje a palavra que leva você ao caminho da salvação. E o nome desse caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém? Vejamos bem, aqui no livro do Evangelho de Lucas, fiz agora há pouco um vídeo, mas me trouxe novamente para este livro, o Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida, sobre um homem cego. Não conhecia os caminhos, não sabia onde estava, não tinha conhecimento, porque a pessoa cega, ele não consegue reconhecer, né? Eu estou falando na vida, no momento, na parte espiritual, né? E também na parte material. É difícil um deficiente cego ver o que nós vemos materialmente, né? Mas nós sabemos, eu quero explicar para você, que nós temos duas visões. Nós temos uma visão material, essa que é do corpo carnal, e nós temos também a visão espiritual, né? A qual é que está em nós, que Deus nos concedeu. O fôlego devido, que é o Espírito, né? É o Espírito que está em nós, que é de Deus, que está pronto e preparado. É o que faz a comunhão com Deus. É o que nos faz pensar em Deus, ter sede de Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, sentir desejo de conversar com Deus, clamar a Deus, pedir a Deus naquelas horas mais difíceis. E precisamos, sabemos, temos a certeza, todos nós temos a certeza. Se temos fé, temos a certeza que Deus pode operar um milagre na minha vida, na tua vida, na vida de qualquer um ser humano nessa terra, por meio da fé. E é essa fé que agrada a Deus. É por meio dessa fé que vem acontecer um milagre na nossa vida, que muitas vezes muitos ficam espantados, não entendem, a medicina não entende, né? Os doutores não ensinam, não entendem, aqueles que se diz sábio, formado, não entendem, porque são coisas que não é deste mundo, é de Deus, que vem do céu, é espiritual, e as coisas espirituais não se explicam, a gente crê e confia, a gente ouve a palavra e crê e confia, e clama a Deus, em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Aí eu quero trazer para vocês aqui uma mensagem que me chamou a atenção, dizendo assim, no livro de Lucas, capítulo de número 18, verso 35, né? Estou sem óculos, meu óculos está querendo que eu troque, tem que trocar esse óculos, ele já está quase vencido, eu acho que está vencido já, né? Aí diz assim,
versículo 35, né? Do capítulo 18 de Lucas. Aí diz: e aconteceu que chegando dele perto de Jericó, isso era Jesus, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou quem era aquilo. E disse-lhe Jesus, que é Jesus, o Nazareno, passava. Então ele clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendia. Cala tua boca, né? Essas coisas assim, repreendendo. Repreendia. Os que ia passando, passava a multidão, perguntou, né? Disse, passava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que ia passando repreendia para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que lhe o trouxesse. E chegando ele, lhe perguntou-lhe, e disse: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. Glória a Deus. Esta palavra é muito forte, viu? No 43, versículo 43 diz: E logo viu. E logo o cego viu, né? Estou explicando. E logo viu e seguia glorificando a Deus. Logo ele viu e começou a caminhar junto com Jesus e seguindo Jesus. Amém, irmãos? Os teólogos, os estudiosos da Bíblia, né, nos traz sempre um reforço, uma reflexão, né? O escritor que escreveu no meio da Bíblia, foi o próprio apóstolo de Jesus, né? Como Lucas, né? Como Marcos, como Mateus, né? E todos seguiram Jesus, tudo pela fé, né? Jesus chamou e vieram, né? Mas o que me chama a atenção desse cego é que um cego que não vê, é cego, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa necessitada, é um deficiente, né? E precisa de ajuda, precisa ser acompanhado, precisa de algo que ele possa continuar vivendo nessa vida. Mas a Bíblia não relata o histórico dela totalmente, mas aqui eu confesso para vocês que vejo que esse homem cego, que é conhecido como um cego de Jericó, porque era na cidade de Jericó, esse homem, ele já tinha ouvido falar de Jesus, e que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus era o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo, que não veio para condenar o mundo, mas sim salvar o mundo da condenação do pecado. Já estava escrito na lei, estava escrito na lei dos profetas, como eu falei, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profetas Isaías, que é o profeta messiânico. E as tradições trazia, né? Como na lei de Moisés também, aqueles tabernáculos que foi criado, todo tabernáculo que foi uma obra divina, com a total cópia do céu, né? Vamos dizer assim, ele foi o arquiteto, foi o próprio Deus que entregou a Moisés. E aquele tabernáculo
ele representava Cristo Jesus, né? O sumo sacerdote, né? O lugar do santo do santo, a arca da aliança, que simbolizava o próprio Deus, a presença de Deus no meio do povo. Tudo trazia para Jesus ali. Mas eu não quero muito à frente, que é muito profundo o ensinamento, né? Aí os históricos dizem aqui assim, né? Os cegos de Jericó, no versículo 35, 43, alguns entendiam que houve 2 milagres, quase idênticos. A entrada de Jericó, Lucas fala, e outro, a saída, Marcos também fala. Estes 2 milagres relata separadamente por Lucas e Marcos, são combinados por Mateus, né? Contudo, parece mais provável que tenha havido somente um milagre. Não podemos saber ao certo se foi antes ou depois da entrada em Jericó, que era uma cidade muito grande, protegida de muralha, né? Mas na frente eu vou explicar essa palavra. Foi aquela cidade, foi aquele lugar ali, falar a memória, que Deus tinha prometido já, que era do povo de Deus, né? Deus entregou para o sucessor de Moisés, né? Glória a Deus, né? Então ele passa por Jericó, né? Então aqui está a narração dos apóstolos falando, um fala, né? Porque eles contemplaram, né? Mas a gente está falando o que está escrito na Bíblia, né? Então as 3 palavras ditas ao cego, veja bem, pode ensinar-nos 3 lições. Que queres que te faça? A palavra que Jesus falou. Que queres que eu te faça? Mas antes o cego clamou. O filho de Davi, porque filho de Davi, ele é filho de Deus, porque Davi é descendente, Jesus é descendente de Davi, né? Na palavra é mais profundo, viu? Jesus vai reinar como rei, no trono de Davi. É muito mais profundo no milênio, viu? Não vou entrar nessa passagem agora, amém? Aí diz o quê? Eu quero mostrar a fé. Primeiro ele clamou com fé, com confiança, acreditou que aquele que passava ali era Jesus, o Nazareno, né? Então ele clamou, ele conhecia até a descendência de Jesus, ele conhecia, né? Então o que vem? Aí quando ele vê, no 2 ele diz assim, o que Jesus diz, ele vai até Jesus, Jesus chama ele vai. Alguém manda ele calar a boca, parar de clamar, ele não dá ouvido, ele clama. Quanto mais alguém manda parar, ele clama, irmãos. Porque para alcançar o milagre de Deus tem que ter fé. E quem tem fé não escuta nada de ninguém, não. Ele está com a visão, com o pensamento, tudo ligado no céu, em Deus, em espírito e em verdade. A sua confiança está no Espírito, em verdade, em Deus. E o cego completamente se integrou para Cristo Jesus. Sabia que Deus, Jesus Cristo, era a única solução do seu problema. Ele era o Filho de Deus. Ele tinha certeza que ele estava passando ali, era o Filho de Deus. E era a única solução para o problema de Bartimeu, né? Mas o histórico ele fala mais ainda, né? Aí Jesus chama ele. Quando ele chama, Jesus disse, o que queres que te faça? Essa é a palavra-chave, né? O que queres que te faça? Aí, uma fé que salva, né? É a fé em Deus. Uma fé que tem vida. Uma fé que transforma, uma fé que cura, uma fé que dá vida. A lacanastéria, glória a Deus. Uma fé sobrenatural, que não é deste mundo.
Para tocar em Deus é pela fé. Para agradar a Deus é pela fé. Há muitas lições aqui na palavra de Deus, né? Aí Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Que está escrito aqui em 43, e disse Jesus, vem, a tua fé te salvou. No 42, no 43 diz, e logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto, louvava a Deus. Amém, irmãos? Amém, amigo ouvinte? A fé, se você tem fé em Deus, você vai confiar em Deus. Você vai sair desse problema. Você vai ter vitória. Você vai vencer esse obstáculo. Quando eu falo obstáculo, é qualquer tipo de situação. Você tem fé, então entrega na mão do Senhor. Como diz o salmista, confia nele e mais ele tudo fará. Bartimeu, o cego, Bartimeu, em Jericó, ele teve a oportunidade de chegar perto de Jesus, Jesus passar por ele. Hoje, Jesus já está no céu. Jesus venceu a morte, Jesus foi sepultado, assim, né? Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Porque o Deus não morre. Ninguém mata Deus. Mas Jesus veio como homem. E como homem, ele tinha que passar por aquele sofrimento, né? Ele tinha que passar pelas humilhações, né? Pelo escarnecimento que ele passou, nós vemos, como um homem, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não usou a parte de Deus, ele usou a parte de homem. O Espírito de Deus estava com ele. Deus estava com ele. A ponto de a gente ver que havia um fariseu, um doutor da lei, um príncipe da lei, lá em Israel, lá no capítulo 14, versículo de número 1, não, capítulo 3, se não me falar a memória, versículo de número 1, capítulo 3, versículo número 1, pode conferir, que diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era doutor e príncipe do judeu. O homem era da alta sociedade e foi salvo, porque ele creu, ele teve fé, ele viu algo diferente em Deus, em Jesus Cristo. Jesus, quando falava a palavra, Jesus ensinava muita maravilha. Jesus ainda é o mesmo, ele pode fazer maravilha. E aquele homem chegou diante de Jesus de noite, a Bíblia diz que ele foi de noite, veio com Jesus. Ele procurou Jesus. Ele disse, Rabi, bem sei que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Vejamos aí, amigo, Deus, o homem, o doutor, o príncipe do judeu, o homem formado, reconheceu Deus, reconheceu seu Criador, o Filho de Deus. Ele viu, notou diferença, né? E ele procurou Deus, foi até com Deus. Ele sabia que Jesus era a verdade, Jesus era diferente, né? Jesus era o Filho de Deus. Aí foi quando Jesus falou para ele. Jesus não veio com arrumadinho. Aí ele disse, é preciso nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. É preciso o quê? Eu vou explicar para vocês. É preciso o homem, para retornar para Deus, ter uma nova atitude, ser regenerado por meio do Espírito de Deus, por meio da palavra, ser uma nova criatura transformado, mas não é de fora, de aparência. Tem que vir de dentro, do coração, da alma, da mente, a mente de Cristo.
ser liberto de todas essas coisas deste mundo e passar a servir, ter uma vida santa, renovada, santificado, purificado, novamente puro, para poder entrar no reino do céu por meio da palavra de Deus. E quando Jesus falou essas palavras para ele, ele não conseguiu entender. Aí ele diz: como pode ser um homem velho nascer de novo? Entrar, será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer novamente? A Bíblia diz que ele não entendeu. Mas na frente Jesus diz: tu és doutor em Israel e não sabe o que digo, o que falo para ti, né? Vamos dizer assim. Não entendeu. Por quê? Porque ele ainda estava na carne. Ele estava como homem natural aqui na terra. E o homem natural aqui na terra, ele não consegue entender as coisas de Deus. Ele tem primeiro crer, confiar. Tem que ouvir a palavra de Deus. Ele tem que se arrepender, confiar, se render a Deus por completo, reconhecendo que é ser humano, que é pecador, e que só Deus tem o poder de dar vida, de dar a salvação, de levar o ser humano novamente ao seu lugar de origem, que é o reino do céu. E para entrar lá, tem que nascer de novo, transformado mediante a palavra, por meio da fé e a graça de Jesus Cristo. Amém? Assim acontece, o milagre acontece por esta fé. É a fé que toca em Jesus. Eu não vou mais à frente, por causa o momento não é mais permitido, para que não fique longo o vídeo. Mas também tem passagem, como da mulher, do fluxo de sangue, que ela mesmo disse para ela própria: você pode conversar com Deus, você não precisa de ninguém não, porque Jesus Cristo já abriu o caminho que estava fechado. Antes o homem precisava do sacerdote para oferecer sacrifício a Deus, para pedir a Deus para que Deus perdoasse os seus pecados. Hoje não. Todo homem, todo ser humano na face da terra, se ele crer, ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados e ter fé e confessar com fé do coração, da alma a Deus, ele é transformado por meio de Deus, por meio do seu Espírito em sua vida. E ele passa a ser uma nova pessoa, ele passa a ter uma nova mente, a sua mente é transformada. Seus desejos são mudados, são transformados. O seu desejo agora passa a ser de se santificar a sua vida a Deus e glorificar a Deus e viver uma vida de obediência à palavra de Deus. O seu modo de vida muda. As coisas velhas que você fazia, tudo se passa. E agora você pratica o novo, como o apóstolo Paulo falou, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? E aí vem para o capítulo 8, versículo 1 de Romanos, que diz o apóstolo Paulo dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você recebe essa palavra, guarda no teu coração, pega a Bíblia, vai ler, procura uma igreja mais próxima de você, que prega o Evangelho de Cristo, vai ouvir a palavra e vai entregar a tua vida para Ele enquanto há tempo, enquanto não vem um dia mau, enquanto não vem um dia da morte. Porque se tu partir daqui sem se arrepender dos teus pecados, a Bíblia diz que segue-se o juízo final. Vai ser guardado, vai dormir, vai ser julgado por Deus, vai passar pelo tribunal de Cristo, o tribunal de Deus, vai ser julgado para a segunda morte. Mas é por isso que Paulo diz: os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, não há condenação. Os que andam segundo o Espírito, mas os que andam segundo a carne, aí é condenação, meu amigo. Creia, saiba que você precisa de Deus, você tem que ter uma experiência com Deus. Entrega hoje a tua vida para Jesus. Que Deus abençoe a você, aonde estiver, você e sua família.
e continue conosco no canal Motivação Saúde, nos ajudando aí, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, né? Divulgando aí. Estamos aqui, esta obra é a obra de evangelho. Eu faço exercício do corpo, mas prego a palavra de Deus, tá certo? Do jeito que cuida do corpo, se cuida da alma. E a alma quem cuida é Deus, é Jesus. É a comunhão com Deus. Todo ser humano, todo homem, toda criatura precisa ter a comunhão com Deus. Tem que estar de bem com Deus por meio de Cristo Jesus, mediante a fé e a graça que está conosco. Amém. Que Deus abençoe.